Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Barreto, como vocês sabem, estou aqui com o meu amigo João Rummel para mais um episódio do Capital Político e hoje nós vamos conversar com o Rogério Poeri, né, que teve um papel como subsecretário de Políticas Agrícolas lá no Ministério da Economia no governo anterior, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, gestão do ministro Paulo Guedes, e hoje é consultor da SAPEBA, que é o nome também usado para o famoso linguado. Rogério, obrigado pela presença e é uma satisfação tê-lo aqui no Capital Político. A satisfação é toda minha, tenho muito prazer em estar conversando aqui com você e com o João. Tá joia. Olha, a gente vai começar por um tema conjuntural, mas que na verdade conversa muito com a estrutura da economia, né? Que é a instabilidade fiscal e os seus efeitos sobre o financiamento da atividade agropecuária no país. Eu digo isso porque, no momento, a gente está discutindo o veto, né, à tributação do FIAGRO, e agora o governo propõe uma tributação também das letras de crédito que são emitidas, né, para investimentos em agropecuária. O quanto essa instabilidade fiscal ela ameaça a evolução dos negócios no campo? Olha, a gente vê um sinal que já está de amarelo para vermelho nessa estabilidade. Por quê? Porque o grande problema, você tinha um problema no desarranjo fiscal do governo, que era o plano safra sendo cada vez mais estrangulado por falta de recursos, né? O orçamento do governo cada vez mais apertado, as despesas obrigatórias ocupando cada vez mais espaço no orçamento e os recursos que poderiam ir para o plano safra ficando estrangulados. Isso já é um efeito do problema fiscal que se refletia sobre o plano safra. Só que esse problema tem evoluído. Então, ele está marchando para atrapalhar também o financiamento privado. Começou nem foi com a proposta de tributação dos FIAGROS, né? A possibilidade vamos dizer assim, de tributação dos FIAGROS. Começou quando eles já começaram a mexer nas regras da LCA lá em 2024. Que eles aumentaram os prazos mínimos da LCA, começaram a dificultar os lastros para a LCA, para o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. A indústria se adaptou, eles deram um passo à frente e dificultaram os lastros para os CDCAs, era uma brecha que estava aberta. E isso começou no começo de 2024. No âmbito da reforma tributária, houve essa possibilidade, do jeito que ficou o texto vetado pelo presidente Lula, ficou a possibilidade de tributação dos FIAGROS. E agora, no âmbito dessa compensação pelo IOF, que parece que não vai prosseguir, uma das fontes de compensação é você começar a tributar as LCAs. Seria uma tributação ainda inferior à dos outros títulos, mas abriria um precedente que poderia desencadear aumentos de alíquota no futuro. Já dá para estimar assim, impacto sobre aumento de custo de financiamento, sobre a evolução da atividade? É possível a gente imaginar já esse cenário? Olha, em termos quantitativos, eu acredito que não, porque, de qualquer forma, vai ser um imposto pequeno no começo, mas a longo prazo vai causar os seguintes problemas. Primeiro, porque quando você vai comprar uma LCA no mercado, os juros que ela paga é um pouco mais baixo do que os juros dos outros investimentos que são tributados. À medida que você vai tributando, esses juros, para que você consiga transacionar a LCA no mercado, esse juros vai ter que aumentar, porque o investidor vai fazer a conta. Agora eu tenho que pagar 5%, então eu vou adicionar
alguma coisa na minha pedida de rentabilidade para compensar isso. Isso é um dos aspectos. O outro aspecto é que o emissor pode achar que não vale a pena mais emitir. Então, a médio prazo, você provavelmente vai ter uma combinação dessas duas coisas. Quer dizer, taxas de juros para emissão de LCA um pouco mais altas, o que é um problema, porque aumenta o custo da operação para o emissor e, consequentemente, para o produtor rural que vai tomar depois o crédito a esses recursos mais caros. E vai diminuir o volume de LCAs negociados. Mais uma vez, 5% ainda é uma taxa baixa, mas deverá ter um efeito marginal no começo, sem contar que uma das grandes vantagens dos ativos isentos é que é muito fácil você declarar no imposto de renda. Uhum. Você vai lá, ativos isentos, e põe lá. Agora você vai ter que colocar naqueles ativos com tributação exclusiva e vai ser uma alíquota diferente. Então, vai complicar, inclusive, para o investidor, que é geralmente pessoa física, porque quem goza da isenção tributária é pessoa física. Quer dizer, aquele pequeno investidor vai ver também sua vida complicada na hora de declarar o imposto. Entendi. O ministro Carlos Fávaro ele deu uma entrevista mais cedo defendendo uma linha de custeio dolarizada em parceria com a autoridade monetária, porque, segundo o ministro, né, a taxa Selic está estratosférica. Ele deu uma declaração que diz que a gente possa, com o apoio do Banco Central, criar uma linha de custeios dolarizados para os produtores. Vamos debater as oportunidades de uma Selic tão estratosférica de 15% ao ano. Isso é proibitivo para fazer investimento, mas não podemos ficar só reclamando. Temos que trazer as alternativas, né? E aí ele diz aqui, né, as linhas de crédito dolarizadas para agronegócio funcionam como uma alternativa ao financiamento em dólar. São mais comumente utilizadas em setores ligados à exportação, como o agronegócio. Os juros nas linhas ficam em torno de 4% a 8%. O pessoal já fica pensando assim, vem cá, a gente está caminhando para virar uma Argentina, como é que a gente lê esse tipo de movimento? Bem, as linhas dolarizadas são um bom instrumento. Por quê? Porque boa parte dos produtores rurais brasileiros são exportadores. Então, quando você tem uma linha em dólar, o que acontece é que você tem um mecanismo que a gente chama de hedge natural. Quando o dólar sobe, o custo para o produtor rural vai subir. Porque, mas, em compensação, o produto da venda dele também acompanha. Porque se ele vende soja, se ele exporta soja, se ele exporta milho, se ele exporta algodão, esses preços são cotados em dólar no exterior. Então, é uma boa alternativa, mas eu vejo essa alternativa quando você tem produtores, especialmente produtores grandes, e que exportam. Para a produção interna, você vende sua produção internamente, uma linha em dólar só acrescenta o risco cambial no seu financiamento. Então, para produtores que exportam e que têm porte para fazer operações dolarizadas, pode ser realmente uma boa solução. Rogério, como é que está a perspectiva para o setor com essa evolução da guerra comercial no mundo? A gente já consegue ter alguma previsibilidade maior de um acordo entre Estados Unidos e China? A gente começa a clarear o cenário mais para frente? Como é que o pessoal está vendo os riscos e as oportunidades? Olha, os riscos para a economia brasileira vêm mais no setor industrial. Porque as nossas exportações para os Estados Unidos são taxadas, etc. Para o agro, eu acredito que eu vislumbro mais uma oportunidade que um risco. Exportação de commodities, o que acontece é que a briga tributária, a briga de taxação entre Estados Unidos e China, no caso, pode favorecer porque os Estados Unidos, embora sejam grandes produtores agrícolas, eles são imensos importadores. E a mesma coisa acontece com a China.
Então, são os dois maiores produtores agrícolas do mundo, mas são importadores de produtos agrícolas, porque o que eles consomem lá é muito mais do que eles produzem. Então, eles são grandes produtores e grandes importadores. E eles importam muita coisa um do outro. E com essa guerra tarifária, o que acontece é que sobra espaço para o Brasil aumentar ainda mais suas exportações para os dois lados. Vale lembrar que quando teve o primeiro episódio dessa guerra de taxação, no primeiro governo Trump, foi quando o Brasil passou os Estados Unidos como o maior produtor e maior exportador de soja do mundo. Antes eram os Estados Unidos o maior produtor. Mas a China parou de comprar deles, se voltou para o Brasil, e isso foi um estímulo muito grande para a nossa produção de soja. E tem acontecido no milho também. Em alguns períodos, o Brasil chega a exportar mais milho que os Estados Unidos. Mas esse movimento está se repetindo agora ou não, né? Assim, ou mais ou menos? Eu acho que ainda é cedo, porque precisa de alguma coisa de mais longo prazo. A gente não sabe direito como é que vai ser a dinâmica dessa guerra tarifária, porque impõe tarifas, aí dá um arrego de alguns meses, dá uma carência para a tarifa entrar em vigor. A gente não sabe se eles vão fazer um acordo, e quando fazem acordo, geralmente os Estados Unidos se compromete a comprar produtos chineses e a China se compromete a fazer compras de lotes excedentes de soja americana. Mas o que parece claro é que o mundo vai estar num nível de taxação maior do que antes. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. E o Brasil foi relativamente... Quer dizer, vai ficar pior para todo mundo, mas vai ficar menos pior para o Brasil, porque a taxação recíproca, especialmente com os Estados Unidos, para o Brasil ficou baixa. Por exemplo, café. Café nós pagávamos 0% de tarifa. Passamos a pagar 10% de tarifa nos Estados Unidos. Ruim. Não tanto, porque o nosso maior competidor, o Vietnã, começou a pagar 70% de tarifa. Então, para a gente, no frigir dos ovos, vai ficar melhor. Comparativamente, o café Brasil ficou mais competitivo. Ficou mais competitivo lá. E como eles não produzem um grão de café nos Estados Unidos, eles vão ter que comprar. Então, a guerra tarifária piora o comércio mundial como um todo. Mas gera oportunidades para o Brasil. Em termos comparativos, tem oportunidades aí. Agora, deixa eu trazer um outro tema, puxando para a política interna. A popularidade do presidente Lula sofreu um baque. Vem sofrendo problemas desde o início do ano, e muito se atribuiu à inflação dos alimentos. Na última pesquisa de popularidade, o pessoal começou a perceber que houve uma melhora na percepção com a economia, embora ela ainda esteja num patamar muito ruim, muito complicado. Dentro dessa dinâmica inflacionária, o que a gente pode esperar do comportamento dos alimentos, da participação dos alimentos nesse processo? Esse processo inflacionário, ele foi localizado? Normalmente ele é localizado, ele é sazonal. Explica esse fenômeno para a gente. Olha, a inflação de alimentos, ela tem uma componente sazonal. Que é a safra. Tanto as safras de grãos, quanto a safra entre a safra de carne bovina. Nós tivemos, vamos ter um refresco na inflação de alimentos por conta da gripe aviária. Por quê? Porque 23 países pararam de comprar do Brasil por conta disso, e a produção nacional que é exportada, que nós somos o maior exportador do mundo, vai ter que voltar para o consumo interno. Então, isso deve dar uma amainada localizada na inflação de alimentos. Ovos e carne de frango. Né? Isso. Uhum. E aí, o que acontece?
Então, você tem esse componente cíclico, você tem alguns choques, como esse caso da gripe aviária, que, no caso, para a inflação vai ser um choque de baixa na inflação. Então, você tem alguns choques, você tem o componente cíclico, mas você tem um componente de tendência, porque inflação é definida como aumento generalizado e contínuo dos preços. Quando você está falando de inflação, você não está falando de um preço que vai subir e depois vai cair. Você está falando de uma tendência de alta. Entendi. E essa tendência ainda continua sendo de alta, embora você vá ter, nos próximos meses, não só na inflação de alimentos, mas na inflação em geral, a gasolina, frango, que vão fazer com que a taxa de inflação não suba tanto no próximo mês ou nos próximos 2 meses. Mas a tendência continua sendo de alta. Existe, obviamente, a influência da taxa Selic sobre a inflação, só que isso se repercute a médio prazo. Nós vamos ver se há disposição do Banco Central de manter a taxa Selic, porque quando você deixa a taxa Selic nesses patamares que ela está, o setor produtivo da economia começa a reclamar muito, porque é muito oneroso para o setor produtivo. Mas é o único jeito de combater a tendência da inflação. Como é que você está vendo a eficácia, né? Lá atrás o pessoal começou a ter receio que a gente pudesse entrar num cenário de dominância fiscal, que a taxa de juros não fizesse o seu trabalho em razão dos incentivos que o governo estava dando pelo outro lado. E agora já existe uma perspectiva de que o ciclo de alta está, não sei se chegando ao fim, mas pelo menos vai ficar estável no patamar atual. Melhorou? Já está melhorando as perspectivas para o país nesse aspecto? Infelizmente, na minha opinião, não. Porque nós estamos com uma arrecadação muito forte, falando em aumentar impostos, num cenário onde a gente pode ter um problema de dominância fiscal. Isso não está fora do radar, então? Não está. É só se a arrecadação der uma engasgada, você pode entrar nesse problema. E não há na pauta do governo um reajuste das contas baseado em corte de gastos. Você não tem uma reforma estrutural da despesa pública, que no final das contas, o que pode resolver a situação com dominância fiscal, não. A solução, as pessoas falam, vai entrar em dominância fiscal. A solução não é cortar juros porque vai entrar em dominância fiscal, porque quando você fizer isso, você vai explodir a inflação. A solução é cortar gastos. E a gente não vê nenhum movimento nesse sentido, né? Durante muito tempo foi estratégia do governo, e não apenas desse, né, de outros também, disse, não, nós vamos fazer reformas estruturais, mas que elas serão aplicáveis só no futuro, não é? Então, de certa maneira, você está dizendo que você vai gastar mais lá na frente, menos lá na frente, para você poder continuar gastando mais hoje. E, de certa maneira, isso é um pouco do discurso dominante ainda hoje, né? Mas eu acho que essa é uma novidade, né? Começou a ter voz, inclusive no meio político, dizendo assim, olha, essa receita não cola mais, né? Porque a gente chegou num limite que a nossa credibilidade da praça, né? Ela está complicada. E houve até quem dissesse que talvez a gente deva experimentar um shutdown, aí uma parada da máquina pública, para ver se o pessoal age movido pelo choque, né? Como é que é a sua perspectiva em relação a esse debate? As reformas elas precisam ser imediatas, assim, uma espécie de uma volta do Brasil aos anos 90, né? Daquelas reformas mais ortodoxas, ou ainda há crédito para negociar o presente em troca do futuro? Acho que você falou um termo que é chave,
que é a credibilidade. Naturalmente, quando você propõe sempre reformas para o futuro e quando chega no futuro você não faz essas reformas, a sua credibilidade fica muito em baixa, né? Porque se houver credibilidade, essa receita funciona. Os agentes vão falar, ó, vai haver o corte lá na frente, então eu tenho uma probabilidade alta de que esse corte vai haver, então eu trago o valor presente para hoje esse corte. Beleza. Agora, o problema é quando você não tem essa credibilidade. E os governos brasileiros, eles pecam nesse quesito de credibilidade. Por quê? Porque é muito conveniente você dizer que vai resolver o problema amanhã. É muito conveniente. E quando chega o dia seguinte, você não faz nada. Então, eu acho que o shutdown seria muito ruim, porque vai afetar, em geral, afeta as pessoas mais pobres. Então, eu não sou a favor do shutdown, porque eu acho que tem um efeito distributivo muito grande. Muito pesado. Muito pesado, e você vai acertar logo quem precisa mais. Agora, você pode fazer um shutdown seletivo. Escolher alguns programas e autorizar o governo a não cumpri-los. A parar de executá-los. A parar de executá-los. E aí fazer de forma seletiva e para mostrar que você aqui você veio. Agora, só prometer, eu acho que os agentes econômicos não engolem mais, né? Você entende que a credibilidade a gente percebeu que não tem, né? Assim, a gente... E não apenas... isso não é um dado de agora, né? Se a gente pega, por exemplo, indicadores de confiança de agentes econômicos, em nenhum momento desse governo, de fato, eles ficaram confortáveis, né? Podem até ter feito investimentos, ter feito movimentos, mas sempre houve um pé atrás. Mas você vê condições políticas para uma agenda diferente dessa, que é uma agenda um pouco empurra com a barriga para ver até onde a gente chega? E aí eu queria complementar essa pergunta. Qual é o risco da gente entrar numa dinâmica na qual o governo vai dizer assim, ok, eu suporto aí um desconforto macro, não, uma inflação mais ou menos fora do controle, juros altos por mais tempo, desde que eu faça a minha agenda distributiva e isso me renda dividendos políticos eleitorais. Né? Vamos dizer que essa seja um cenário possível e provável até para o governo. O quanto tempo você acha que a sociedade conversa com esse cenário? Olha, eu infelizmente não acredito que haja condições políticas para você fazer o ajuste estrutural. E vou te explicar por quê. O governo não tem incentivo para fazer. Para você fazer... Os governos, qualquer um deles, obviamente sempre pensam em reeleição e pensam em se propagar no poder. É natural, essa é a função da política, não é uma crítica. Mas, olha só, quando você quer fazer um ajuste estrutural, você tem que fazer no começo do governo. Agora, o governo vai gerar, se fizer um ajuste estrutural agora, ele vai gerar, como está gerando no caso da taxa de juros, que não é controlada pelo governo, mas gera um desconforto no setor produtivo. Que já está lá no alto, né? Já está lá no alto. Uhum. Então, isso diminuiria muito a probabilidade de reeleição no ano que vem. E tem ainda um outro aspecto. Se você faz um reajuste estrutural, aumenta a sua probabilidade de perder a eleição. Por que você faria isso? Não, eu vou arriscar manter a minha política com os problemas fiscais, tentar me reeleger. Porque, na pior das hipóteses, se eu não me reeleger, eu deixo as contas horrorosas para o próximo governo e aí vai ser fácil eu fazer oposição. Então, a gente já viu isso outras vezes. Né? Não tenho incentivo para fazer um ajuste estrutural no último ano de governo, no último ano e meio de governo.
eu só vou criar problemas eleitorais para mim, e se der certo, possivelmente eu vou passar para o próximo governo a situação melhor, o que eu não quero. Como pensando com cabeça eleitoral, eu prefiro arriscar, e se eu perder, eu deixo um governo, uma situação fiscal ruim para o próximo governo que me facilita na oposição. Então, os incentivos jogam contra o ajuste estrutural nesse momento. Agora, é curioso porque, assim, tudo bem, a gente já viu isso várias vezes, né? Tanto no nível nacional quanto no nível subnacional. Mas a eleição estava ali na porta. Era você aguentar 6 meses, 7 meses numa situação meio que artificial, né? Para você dourar a pílula e facilitar a reeleição. Só que a gente está há 1 ano, né? 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. É muito tempo, né? Você acha que o governo ele consegue levar a coisa assim? Porque, por outro lado, acho que uma coisa que ficou clara também é que esse cenário de inflação e de juros também vai dificultar a vida para a reeleição, né? Ou seja, ele está meio que sem opção agora. O que eu acho é que ele tem os incentivos para dobrar a aposta. Para dobrar a aposta? Para dobrar a aposta. Vim com medidas populistas, eleitoreiras. Mesmo sem, por exemplo, o Congresso aprovar aumento de impostos? Assim, eu acho que, ao fim e ao cabo, o Congresso pode entrar no jogo. A isenção do imposto de renda, por exemplo. Ele vai fazer. Vai fazer, e o Congresso tem até incentivos para aumentar a isenção. Para dizer que foi ele, como aconteceu no auxílio emergencial, lá no governo Bolsonaro. O Ministério da Economia tinha proposto, se não me engano, 300... E foi para 600. Foi para 600. Então, isso pode acontecer. Aquela história da jornada 6 por 1. 6 por 1, também eu acho que num cenário de desespero, de popularidade, pode, especialmente porque vai afetar positivamente, num primeiro momento, os trabalhadores mais pobres, porque você não, como o cara tem salário mínimo, você não consegue baixar o salário dele, mesmo que ele trabalhe menos horas. Agora, os trabalhadores que, obviamente, que os trabalhadores que não têm salário mínimo vão perder salário com essa história. Mas, num primeiro momento, você vai ter uma grande massa de trabalhadores que vão trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Agora, obviamente, no médio prazo, um montão deles vai perder o emprego, tudo bem. Mas o primeiro impacto... Então, essas medidas populistas, desesperadas, podem começar a surgir. E o Congresso fica entre a cruz e a espada, porque você, em ano de eleição, você vai ser contra a isenção, é complicado. Então, assim, eu acho que o governo tem incentivos para dobrar a aposta. E o Congresso tem incentivos para se associar a isso? Infelizmente, em ano de eleição, nenhum congressista vai... Quer dizer, nenhum não, porque tem alguns que a responsabilidade com seus princípios pode falar mais alto. Mas muitos congressistas, muitos bons congressistas, vão ficar entre a cruz e a espada. Eu vou ser contra a isenção. Isso é muito interessante, porque na semana passada, ainda sem a reunião do Haddad com os presidentes da Câmara, do Senado, enfim, um líder, né, de um partido central, foi a um almoço na casa do deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, e disse que esse foi o assunto. Falou assim, olha, vamos imaginar, né, que o governo vai topar uma pauta impopular de ajuste estrutural. Isso vai ser bom para a gente também? Então, assim, essa era a primeira questão. Aí vamos para um segundo cenário, que é mais provável, que diz assim, o governo vai dizer, olha, tá bom,
vocês podem fazer a pauta de ajuste estrutural que eu não vou vetar, mas eu não vou me envolver. Pô, o Congresso vai se envolver sozinho e até com o risco de ver o PT e o governo jogando pedra no Congresso e no governo depois que eles forem aprovados. Pois é. Só que aí você cria, então, uma paralisia política, né? De novo, né? Eu acho que o que depõe contra esse processo é o tempo que você tem até que o grande evento que destrave essa agenda aconteça, que é a própria eleição. Mas assim, eu acho que é uma jornada longa até a eleição, mas eu não vejo... Porque, por um outro lado, é um ano e pouco para a próxima eleição. Também não vai dar muito tempo, mesmo que a gente começasse hoje um ajuste fiscal sério. Não daria tempo, não daria tempo até. Não daria. Então, você está realmente numa situação onde você tem os incentivos para o governo tomar medidas para ganhar a eleição, custe o que custar. Então, vamos montar aqui os cenários, né? Assim, o primeiro cenário o governo faz ajustes pontuais, aí bloqueio de orçamento, né? Enfim, essas coisas, e parte para uma agenda arrecadatória onde tiver, vai criar ali os seus bloqueios, os seus problemas com o Congresso, mas até o Congresso vai entender que esse é o caminho, né? Para você evitar um mal menor, vamos dizer assim. Um segundo cenário seria o governo não vai tirar o pé do acelerador, mas ele vai ser efetivamente limitado pelo Congresso na sua capacidade de arrecadar. O Gumota diz assim, isso aí não é problema meu. E aí a gente tem duas opções, né? Ou o governo descumpre a meta fiscal e entra em 2026 com os gatilhos acionados, né, para redução de despesa, ou o governo manda uma lei mudando a meta fiscal e arca com o prejuízo de expectativas, de indicadores, tal como aconteceu no segundo semestre do ano passado. Em qual desses cenários você acha que faz mais sentido? Olha, eu acho... Ou se existe um quarto, você pode trazer também. Eu acho que é quase uma probabilidade muito alta do governo modificar a meta. Você acha que hoje esse é o cenário mais provável? Acho que é o cenário mais provável, porque acho difícil cumprir a meta do jeito que está. E acho que o governo não vai querer se submeter aos gatilhos em ano eleitoral. E a modificação da meta, que a gente... às vezes a gente superestima, porque a dificuldade de fazer isso, porque em várias situações a gente mudou meta. Quando teve a crise dos precatórios no governo Bolsonaro, se mudou, se excluiu da meta um pedaço. Antes, com o ministro Levi, lá em 2015, a última coisa que ele fez antes de pedir demissão foi mandar a mensagem para mudar a meta. Então, isso é aquela história da credibilidade. Se você nunca tivesse mudado a meta antes, isso seria um choque de credibilidade muito grande. Mas como você sempre está mudando, vira e mexe, você muda. O custo não é tão grande. O custo não é tão grande. A credibilidade já está lá embaixo. Quer dizer, você não tem muito mais o que perder de credibilidade se mandar uma mensagem para mudar a meta. Existe uma coisa curiosa, eu entendo pouquíssimo, né, de mercado, mas assim, surgiu uma conversa curiosa de que o que já está fazendo preço é a não eleição do Lula. Então, ele poderia, o governo poderia ter uma licença para fazer bobagens, vamos dizer assim, aí bobagens entre aspas, né? Porque eu sei que isso claro, depende da orientação de quem está olhando. Mas que teria uma licença, por exemplo, para mudar a meta sem muito custo, talvez uma coisa, pelo que você trouxe, né? Já não tem credibilidade. E segundo, você, mesmo que mude, ano que vem
as expectativas já estão sendo ditadas pela substituição do governo, embora seja talvez cedo para falar, né, de uma coisa desse tipo. Se for isso, então o governo realmente tem mais incentivos para mexer na meta. Olha só, parcialmente. Tá. Porque o que acontece é o seguinte, se o governo estivesse pensando além de 26, que eu acho que ele só vai pensar além de 26 se ele tivesse a eleição garantida em ano que vem. O que não parece não ser, eu não sou analista político, mas parece não ser a situação. Mas vamos pensar assim, o mercado está precificando a não reeleição do governo atual. Beleza, isso faz preço. De uma forma até cruel, quando o presidente Lula ficou doente, a bolsa subiu, muita gente atribuiu isso, acho que é uma forma muito cruel de fazer a coisa, mas algumas pessoas dizem que foi por causa disso. Mas, mesmo se não houver reeleição, qual vai ser o estado da economia brasileira em 1º de janeiro de 2027 importa. Entendi. Importa. Quer dizer, o preço é maior ou menor de acordo com o que o mercado está achando que como é que vai estar a economia brasileira no momento da troca, da transição de governo. Até porque, dependendo de como vai acontecer, você vai precisar de um choque muito rigoroso. E dependendo do governo que tiver, ele já perde popularidade de saída, né? Mas é o melhor momento para fazer, né? É. Porque você tem o capital político de ter ganho a eleição. Em geral, a imprensa te dá um prazo de carência. Nós sabemos que para determinados candidatos o prazo de carência é maior, para determinados candidatos o prazo de carência é bem menor, mas a imprensa te dá um prazo de carência antes de começar a bater. Então, é o melhor momento para você fazer. Agora, depende muito do que você tem que fazer, qual é o estado da economia, da situação fiscal, principalmente, naquele momento. Prometo que é a última pergunta de futurologia, né? Eu sei que eu estou te exigindo muito nesse aspecto, mas o quanto que a gente está perto, assim, pensando em momento político e econômico, o quanto que a gente está perto de 2014? Você acha que a gente está vivendo uma situação similar, uma eleição similar, ou não? Essa é uma dinâmica diferente e essa comparação não é válida? Olha, eu vou te dizer o seguinte. Eu acho que a gente poderia... Vou ter que falar claramente. Eu acho que nós estamos sendo muito mais complacentes do que nós fomos em 2014. Nós estamos sendo mais complacentes. Nós estamos permitindo coisas que não eram permitidas até 2022. Você dizer que vai mandar uma medida provisória e isso você já poder contar como compensação, eu acho que a gente está sendo... As instituições brasileiras estão sendo complacentes mais do que foram em 2014. Embora a situação econômica não seja tão ruim quanto em 2014. Mas nós poderemos caminhar para isso. 2014, aí depois 15, 16, você teve uma desaceleração internacional que contribuiu forte, né, para esse processo. Mas essa questão da complacência, ela me chama muita atenção, especialmente no momento em que lá atrás você tinha um Congresso que era governista e hoje você tem, em tese, um Congresso oposicionista, mas que se associou, então, a esse processo de acomodação. Talvez isso seja porque o Lula não quer pagar o custo desse ajuste e aí o Congresso também não vai pagar? Eu acho que é aquela história. É a batata quente. Ninguém quer segurar a batata quente. O governo não parece disposto a pagar esse custo e o Congresso muito menos, porque a posição do Congresso ainda é menos favorável a pagar esse custo, porque se ele arca com esse custo e o grande beneficiário político vai ser o governo. Se o Congresso aprovar lá um montão de leis
segurando os gastos. O governo vai atacar o Congresso, vai dizer que foi ele que fez, que ele é que está causando o aperto fiscal, mas aumenta a probabilidade do governo ser reeleito, né? Uma última pergunta para a gente fazer um fecho, e aí, para mim, é irresistível. Te pedir uma comparação entre a agenda econômica dos dois governos, né? O governo Bolsonaro e o governo Lula. O governo Bolsonaro pode não, né, sob a gestão do ministro Paulo Guedes, pode não ter executado uma agenda de liberalização, de desregulamentação, né, na intensidade que se imaginava, mas caminhou em algum sentido. Aí a primeira pergunta vai ser essa, assim, olha, de 0 a 10, o quanto você acha que o governo anterior ele caminhou nessa agenda de liberalização? E a segunda pergunta é o seguinte, de 0 a 10, o quanto que o governo Lula ele mudou o rumo dessa agenda e conseguiu voltar atrás no engessamento de várias áreas, como, por exemplo, orçamento, indexação, recuo em processos de privatização. Assim, o quanto o governo anterior, né, sob a gestão do ministro Paulo Guedes, avançou, e o quanto o ministro Haddad, né, na gestão dele, e o governo Lula, conseguiram recuar nessa agenda. Ok. Eu vou falar sob o ponto de vista de alguém que esteve no governo passado. Trabalhei na equipe, tenho a honra de ter trabalhado na equipe do ministro Paulo Guedes. Então vou falar sobre essa perspectiva. Sob essa perspectiva, eu acho que nós andamos entre 0 e 10. Se nós tivéssemos que dar 10 passos, nós demos 6 passos ou 6 passos e meio para frente. Em relação aos objetivos programados. Nós não conseguimos a liberalização da economia como nós queríamos, mas nós avançamos em uma série de pautas liberais. O governo seguinte, o governo do presidente Lula, a gente obviamente esperava, porque eles veem o mundo de uma forma diferente, e a gente esperava que eles retrocedessem nas pautas que eles pudessem, porque é uma outra visão de mundo. E eu acho que eles deram uns 2 ou 3 passos para trás, especialmente no que tange à tributação. Eu acho que foi um passo muito grande que eles deram, que era um passo que nós daríamos conjuntamente com eles, que é o da reforma tributária. Essa é uma agenda de todos, É uma agenda de todos, e tem que ser dado o mérito que ao secretário Bernab, há anos que ele tem a proposta da reforma tributária, eu me lembro de uma vez, quando eu ainda estava no IPEA, que eu sou pesquisador licenciado do IPEA, lá na 2003, sei lá, 2004. Não, foi depois, acho que foi 2008. Que ele estava na SPE, no Ministério da Fazenda, já com um projeto de reforma tributária, uma pessoa que não desistiu e conseguiu, bem ou mal, botar o projeto dele, o projeto da vida dele. Então, esse foi um passo que nós demos juntos. Agora, o ministro Haddad, o Ministério da Fazenda em si, ele deu passos para trás, inclusive em relação à reforma tributária. Essa ofensiva de tributação ele distorce, na minha opinião, alguns elementos da reforma tributária. Muito bem, Rogério, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Olha, você sabe que você diz assim, olha, eu não faço análise política, mas faz sim. E as melhores análises políticas são as econômicas, porque elas são muito objetivas. Olha, quais são os custos e quais são os incentivos que determinado ator age de um jeito ou de outro. E eu entendo que essa é a melhor maneira de fazer chegar essas avaliações,
embora os nossos atores políticos nem sempre sejam racionais, né? Esse é outro ponto, né? Esse é outro ponto. Mas é uma maneira legal de fazer chegar essas avaliações ao nosso público. Eu queria agradecer aí a presença e já abrir a casa, abrir a mesa para futuras avaliações. Acho que a gente tem um caminho aí muito sério, né? Eu vejo dessa maneira, assim. Não quero ser pessimista, não quero ser otimista, mas é um caminho muito sério que a gente tem que percorrer, né? Com decisões muito importantes para que até a eleição de 2026, né? Decisões que envolvem política, decisões que envolvem economia, e vai ser um prazer ter você aqui né? como copiloto aqui de observação dessa nossa confusão. Eu que agradeço aqui, também achei uma experiência muito legal conversar contigo e me coloco à disposição aqui para qualquer coisa que você precisar no futuro. Tá bom, obrigado, gente.